Então, no Matrix, lá no primeiro, tem duas cenas que chamam muito a minha atenção quanto a isso, né? Uma delas tá lá o Cypher, e ele tá falando sobre a Matrix, e aí ele prova um pedaço de carne, e ele Sim. diz, eu sei que isso aqui não é real, né? É só uma sequência de estímulos no meu cérebro. E uma outra se eu não me engano, é o Morfeu, que fala o que é o amor. O amor é apenas uma palavra, né? Então, isso traz um pouco dessa dimensão de quase que uma fuga dessa completude da vida e também da dimensão corpórea como ela realmente é. Agora, se a gente pensa dentro da igreja, o problema muitas vezes se manifesta de uma forma distinta. Sim. Dentro Vai da igreja... pro outro extremo, né? Exato. E ele apresenta bem aqui, resgatando a noção antiga do gnosticismo ou uma noção mais contemporânea do que ele chama de neognosticismo. Então, só para aqueles leitores ou aqueles que estão acompanhando a gente, de repente não tenham esse background, essa noção do gnosticismo é uma doutrina bem antiga, lá dos primeiros séculos da igreja, que faz uma mistura de filosofia grega com teologia cristã, e acaba trazendo para a gente a noção de que a matéria seria uma coisa essencialmente perversa, má. Então o que é físico, o que é material é ruim, enquanto que aquilo que é espiritual, o que é etéreo, o que não é corporificado seria bom. Então alguns desdobramentos, né, do gnosticismo seriam, por exemplo, a noção de que Cristo não se tornou homem, não encarnou de fato, porque assim ele assumiria uma condição perversa. Ou a ideia de que o corpo é uma prisão da alma. Então, por vezes, para elevar o meu espírito, eu tenho que castigar o meu corpo, ou eu tenho que viver uma dimensão ascética, enfim. Sim, que já vem de influências platônicas, né, aí. Exatamente. Então, em termos de prática da igreja cristã hoje, pensando na igreja evangélica, a gente não veria talvez exatamente alguém dizendo explicitamente que o nosso corpo é algo ruim. Mas a gente vê esse tipo de prática manifestado de forma muito, muito clara, né? Quando ele menciona, ele dá um exemplo bem interessante aqui, ele diz, quantas vezes você já ouviu algum sermão sobre o exercício físico? É verdade. Ele diz, nenhuma. Ele diz, se você nunca ouviu, esse é o meu ponto, né? Porque, de certa forma, a gente trabalha com essa divisão entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material, natural ou físico, e coloca como se aquilo que fosse espiritual estivesse numa condição de superioridade diante daquilo que é físico. E aí a gente não ajuda, né, nossos membros a viverem como pessoas inteiras num mundo fraturado.